Se Tarcísio de Freitas escreveu Seguimos juntos, presidente, Michele Bolsonaro escreveu Estou às suas ordens, meu capitão. Essa frase de Michele Bolsonaro, logo após a decisão do TSE, trouxe muita ali repercussão, dizendo: será que ela está se colocando à disposição? Será que é ela que vai ocupar esse lugar? O que você vê a respeito de Michele Bolsonaro? Ela pode substituir Bolsonaro, professor Cláudio Couto? Eu tô com Cláudio Castro na cabeça. Professor Cláudio Couto. E o que significa essa frase dela? Estou às suas ordens, meu capitão. Olha, quando eu vi essa frase também pensei nisso. Bem, parece frase de alguém que está se colocando como eventual substituta, né? Pelo menos é a impressão que dá, né? As ordens para o quê? Né? No momento que ele se torna inelegível e, consequentemente, deixa de ser um candidato presidencial, pelo menos para a próxima disputa. Não consigo fazer outra leitura nesse momento que não seja essa, né? Não imagino que ela esteja se colocando para concorrer ao Senado, à Prefeitura do Rio de Janeiro, ou alguma coisa do gênero. Me parece que o que está se fazendo é se colocar como uma eventual substituta do marido. Acho que é isso que ela está dizendo. Agora, tem aquele ponto que eu antecipei. Né, que, na realidade, apesar do nome dela já estar colocado desde antes, o Bolsonaro parece o tempo inteiro desvalorizá-la. Né, parece o tempo inteiro reduzir as expectativas sobre o potencial que a candidatura da Michelle poderia ter. Né? Então, é preciso ver até, inclusive, o quanto essa frase não é uma tentativa de se contrapor a essas declarações públicas que o Bolsonaro vem dando de desapreço ao potencial eleitoral que a Michelle Bolsonaro pode eventualmente ter. Né? Às vezes o recado também é esse, né? Um recado de fazer esse contraponto. Olha, nesse momento de dificuldade, você deve repensar um pouco mais os seus conceitos. Talvez tenha aí opções melhores à sua volta para as quais você não está dando a devida atenção. Né? São várias as leituras que pode fazer, mas acho que todas elas, de alguma forma, convergem para uma potencial candidatura da Michelle à presidência da República. O que, veja, não quer dizer que ela vai se consumar, mas que talvez manter o nome dela como um nome em evidência, como uma alternativa, pode ser interessante para esse movimento. Claro que há um risco aí, sempre há, de queimar largada. O nome sai muito cedo, né? E aí começa a ser torpedeado de todos os lados. Mas, por outro lado, mostra força para o movimento. Movimento que não fica desguarnecido simplesmente porque perdeu a alternativa eleitoral da sua principal liderança. Tem outras lideranças ali que poderiam fazer esse papel. Então, eu particularmente leio dessa maneira, acho que a gente converge aí quando entende, aí, quando interpreta, né, essa frase da Michelle. Acho que, na realidade, a ideia mesmo é essa, é mostrar, ó, tem opções, a opção sou eu, estou aqui à sua disposição. Eu só vejo dessa forma. Mas você acha que ela tem força para isso, Cláudio? Eu acho que tem, de novo, né? Depende muito do contexto, depende do cenário, mas eu acho que ela tem força, né? Acho que ela tem força primeiro por essa ligação familiar, né? Segundo, por ter realmente um voo próprio, entendo eu, né? É uma figura carismática, se expressa publicamente muito bem, entra em setores nos quais o Bolsonaro, propriamente dito, tem mais dificuldade. Né? Precisa ver o inverso, né? O quanto a aceitação do nome dela, uma candidata, uma mulher, né? Nesse movimento que tem tantos elementos de misoginia, ela ocorreria de forma bem sucedida. Né? Acho que há alguns exemplos de que isso não necessariamente é um impeditivo. Né? Temos o sucesso eleitoral da Carla Zambelli em São Paulo, temos o sucesso eleitoral da Damares Alves como candidata ao Senado no Distrito Federal, da Tereza Cristina no Mato Grosso do Sul. Tivemos, na eleição anterior, né, aquele estrondoso resultado eleitoral da Janaína Pascoal, né, que foi a parlamentar mais votada da história do país em todos os níveis. Né? Ninguém nunca teve uma votação como aquela, ou seja, o bolsonarismo e a extrema-direita também votam em mulheres. Então, me parece que a Michelle pode sim ter um potencial significativo para ocupar esse espaço. Não descartaria. E para você, Isabela, Michele Bolsonaro é um nome para 2026 para substituir Bolsonaro? E o que ela quer dizer com essa frase? Estou às suas ordens, meu capitão. Acho que todo mundo está fazendo o mesmo cálculo que de quando, enfim, pensamos nos potenciais herdeiros de Bolsonaro, né, de Jair Bolsonaro. Todo mundo, talvez com exceção de alguns filhos, mas todo mundo está fazendo o seguinte cálculo, que não pode se distanciar, tem que ficar perto o suficiente para conseguir ser o herdeiro, mas também não pode colar tanto, por diferentes razões, inclusive até questões relacionadas a enfrentamento da justiça. Eu tenho a impressão de que Michele Bolsonaro, apesar de ser esposa,
ela faz um movimento, umas vezes mais sutil ou menos sutil, de mostrar que ela tem um nome próprio, né? Então, ou seja, mesmo Michele Bolsonaro sendo uma figura muito próxima de Jair Bolsonaro, em diferentes momentos, seja a partir do humor, seja a partir de piadas que ela faz, né, em relação ao marido, etc., pelo menos a leitura que eu faço é de que ela tenta demarcar uma relativa distância, né? Ele é uma pessoa, eu sou outra, diferentemente do caso do exemplo que eu dei, inclusive, de junção do nome para a mesma pessoa. Mas no final das contas, eu acho que Michele Bolsonaro tem sim essa potencialidade. Eu acho que depende de uma série de questões, eu acho que depende de como é que ela vai atuar, depende do cenário político, mas também depende da disposição da legenda, né? Que aparentemente ela tem esse apoio, pelo menos público, né? Então eu acho que tem uma questão aí que é a seguinte: quando eu olho o futuro da extrema-direita, eu tenho a impressão de que o futuro da extrema-direita é uma candidatura feminina, é uma mulher, por diferentes razões. Eu acho que na política nacional a gente vai demorar um tempo, espero, né? A gente dificilmente vai ver uma performance parecida novamente com a do Bolsonaro, tendo o destaque que teve, né? Então, o que acontece? Por quê? Porque, inclusive, essa reação da justiça sobre a inegibilidade do Bolsonaro, eu acho que já manda um recado, já é uma posição forte, que se isso aconteceu com o ex-presidente, qualquer outro candidato ou candidata que faça algo parecido vai ter resposta judicial, né? Vai ter que se haver com a justiça eleitoral. Então, no final das contas, de uma certa forma, a gente tem um divisor de águas muito importante, né, acontecendo na semana passada, que qualquer ator político que faça ataque às urnas, ataque às cortes, ataques à democracia, ataque ao sistema eleitoral, vai ter que responder perante a justiça. E isso não era um recado que estava tão claramente dado antes, ainda que a gente tivesse decisões importantes, né? A justiça eleitoral, claro, tem um papel super importante, não estou dizendo que ela era omissa antes, mas eu acho que nesse momento a gente tem um divisor de águas que, para a extrema-direita continuar atuando, ela vai ter que se suavizar, ela vai ter que se tornar mais palatável, ela vai ter que, de uma certa forma, ter uma roupagem diferente. E ter uma candidatura feminina, de uma certa forma, oferece essa roupagem, oferece essa possibilidade. Então, eu acredito sim que é possível que você tenha uma mulher por diferentes razões, né? Inclusive até pela agenda, né? Pela agenda conservadora, pela chamada agenda de costumes, pelas questões que as mulheres, de uma certa forma, podem representar e têm representado no campo da extrema-direita, um papel muito relevante, inclusive de ataque a agendas de gênero, agendas de direitos humanos. Então, no final das contas, esse é o ponto. Eu acho que Michele Bolsonaro, a ver o que vai acontecer, tem muita coisa ainda para acontecer na política, mas Michele Bolsonaro potencialmente tem sim chance de ser uma candidata forte. Posso até fazer um comentário em cima da resposta da Isabela? Não, além de concordar com tudo que ela acabou de falar, queria só destacar um ponto, né? É interessante que a maior dificuldade eleitoral do Bolsonaro nas duas últimas eleições foi justamente junto ao eleitorado feminino, né? Exato. Então talvez uma candidatura feminina seja uma candidatura que de alguma forma minimize essa dificuldade, né? Ela entre num eleitorado que o próprio Bolsonaro não estava conseguindo entrar. Então acho que é um ponto adicional aí que reforça a argumentação da Isabela.